todos, esperamos que todos estejam bem e desejamos muita paz a todos nós. Hoje nós nos lembramos que diversos amigos e companheiros que assistem e acompanham esse nosso Espiritismo e Reflexões, que nos perguntam, ou nos sugerem, melhor dizendo, que a gente faça uma exposição um pouco mais didática, mais simples, a propósito dos princípios, das noções básicas da doutrina espírita. E nós nos preparamos para tanto e vamos dar realce exatamente a espírito, perispírito e corpo. Antes, gostaríamos de dar um crédito para uma síntese feita por um espírita que nós não conhecemos pessoalmente, mas sim da internet, o Pedro Franco, que através da editora Alta de Souza fez uma síntese parecida com essa, de que nós, inclusive, vamos nos valer de muitos dos dados. Começamos, então, que lá no Livro dos Espíritos, a gente já identifica, na questão número 27, os elementos gerais do universo, segundo a conceituação dos amigos espirituais. Diz lá naquela questão número 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pergunta Kardec. E vem a resposta. Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Literalmente isso. Então, temos lá um triângulo que a gente já tratou. Nesse triângulo nós temos Deus no topo dele e nas duas bases, o espírito e a matéria. Queremos dizer que no princípio da criação ainda não há designação de espírito, mas sim de princípio espiritual ou princípio inteligente. E consta ainda do próprio Livro dos Espíritos, a seguir, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Feita esse preâmbulo inicial, vamos primeiramente tratar da complexidade do ser material, do corpo humano. O homem, portanto, é formado de três partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é mais ou menos análogo ao dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Em segundo, nós temos a alma, ou espírito, deixando claro que a alma é a designação de quando o espírito está encarnado, mas são uma e a mesma coisa. Então, alma e espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma, que é o que contorna, que está em torno do germe, que é então o perisperma, e a casca. Muito bem. Antes nós já falamos que espírito, então, não é matéria, porque ele é o princípio inteligente do universo. Agora, por matéria, nós temos que identificar tudo aquilo que tem massa e volume. A matéria é composta por moléculas e átomos unidos e ordenados de diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Mas há também, que se aplicam a todos os tipos de matéria, propriedades gerais, que são identificadas pela ciência assim, de uma maneira sintética por 10 propriedades gerais. Isto é, que são características observadas em qualquer corpo, independentemente da substância de que ele é feito.
Então nós temos lá a inércia, a massa, o volume, a extensão, a impenetrabilidade, a compressibilidade, a elasticidade, a divisibilidade, a descontinuidade e a indestrutibilidade. Portanto, nós temos aí identificado, então, os 10 princípios gerais da matéria. Com relação, então, nós vimos o que era o corpo humano, e agora nós vamos ver, então, cada um desses componentes do corpo humano. Nós temos, primeiramente, falar do espírito. São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. São individualidades inteligentes, incorpóreas, criadas por Deus. Foram criados todos, simples de compleição e ignorantes de saber. Compleição é compleição fisiológica e saber é o conhecimento que deve seguir-se. Então, foram criados, então, simples e ignorantes. Os espíritos têm diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que eles tenham alcançado. O objetivo final de todo espírito é alcançar a perfeição, mas a perfeição relativa, conforme já falamos diversas outras vezes. A vida espiritual é a vida normal do espírito, não é a do mundo material, mas é a vida espiritual. Os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Vamos ver essa escala espírita, então? Vamos começar de trás para diante, ou seja, dos menos evoluídos para, da ordem menos evoluída para os mais evoluídos. Então, nós temos uma terceira ordem, onde há uma predominância, segundo o Livro dos Espíritos, uma predominância da matéria sobre o espírito, com uma ligeira propensão para o mal. Aí eles têm a 19ª, 8ª, 7ª e 6ª classe, dentro dessa ordem. Na 10ª classe, nós temos os espíritos impuros. Na 9ª classe, nós temos os espíritos levianos. Na 8ª classe, temos espíritos pseudo-sábios. Na 7ª classe, espíritos neutros. Na 6ª classe, espíritos batedores. Com relação à segunda ordem, há uma predominância do espírito sobre a matéria, um desejo já para o bem. E aí nós temos a 5ª classe, que são os espíritos benévolos, a 4ª classe, que são espíritos sábios, e a 3ª classe, que são espíritos de sabedoria, que estão a caminho de serem sábios, e a 2ª classe, que são espíritos superiores. Com relação à primeira ordem, temos no Livro dos Espíritos explicado que nenhuma influência da matéria eles têm. Tem uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E, portanto, aqui só há a primeira classe, a classe única, que são a dos espíritos puros. Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós já vimos o corpo, já vimos o espírito, vamos ver o perispírito. Uma identificação, quase definição bastante simples, o perispírito, é o envoltório do espírito. Ele é fluídico e semimaterial. Ele serve de ligação entre o corpo e a alma, tá bem? E o espírito. Ele prevalece, ele se subsiste, ele não fica dentro do sepulcro com o corpo material. Ele tem um poder extremamente plástico, portanto, ele pode se transformar. Ele se modifica sob o comando do pensamento. Portanto, ele em si mesmo ele não é inteligente, ele recebe o comando. O progresso mental é que garante a renovação do perispírito, a evolução, a melhoria dele. Ele é também o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe. Do corpo para o espírito, ele transmite, do corpo para o espírito, perispírito, transmite as sensações. E do espírito para o corpo, ele conduz todas as impressões. Portanto, agora vamos ver o corpo físico. Nós tínhamos visto o corpo completo e agora vamos ver o corpo físico.
O corpo físico nada mais é do que o domicílio temporário do espírito, que espírito esse que através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Ou seja, estão lembrados que a matéria é o segundo elemento geral do universo e, portanto, ela serve de instrumento para que o outro elemento, que é o espírito, possa se valer dele para evoluir. Ele é categorizado por Emmanuel, maravilhosamente bem, como sendo o sublime santuário e uma das maravilhas da obra divina. O mesmo Emmanuel ainda diz: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, na Terra é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O André Luiz segue na mesma esteira e diz: primeiro empréstimo, o espírito, o corpo físico, o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Portanto, nós já podemos tratar do santuário sublime a que se refere o nosso querido Emmanuel. Diz ele lá, tudo entre aspas, tá bem? Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora. Aí já de dentro para fora, há golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Isso está no livro Roteiro de Emmanuel. Bom, seguindo na mesma esteira, nós temos então a imortalidade da alma como um princípio geral espírita. E nós podemos identificar com muita facilidade aquilo que o nosso Pedro Franco, a que nós nos referimos, e a quem nós vamos dar crédito, ele sintetizou. O homem é essencialmente um espírito imortal. Com o espiritismo, o que era uma questão de fé passou a ser um fato comprovado. Os chamados mortos são criaturas humanas desencarnadas, todavia completamente vivas, ou seja, em espírito. O homem, quando desencarna, guarda as suas características, nem melhor, nem pior do que era quando se achava na carne. Ou seja, essa criatura leva todos os seus conhecimentos, que é imortais e morredores, porque pertencem ao espírito, que não fica no túmulo, ok? O princípio elementar de toda a doutrina espiritualista, o espiritismo comprova, sem dogmas, nem mistérios, racionalmente, a sobrevivência do espírito. Portanto, queridos irmãos e irmãs e amigos, vejam aí o quanto há de síntese para nós tratarmos do espírito, perispírito e do corpo físico. Ou seja, uma síntese para, como noção básica da doutrina espírita a propósito desses três elementos de que é composta a criatura, mercê da bondade do Criador. Vamos fazer jus a essa dádiva de oportunidade que o Criador nos dá de seguirmos na evolução constante a todo o tempo e nos valendo da matéria da melhor maneira possível, com um verdadeiro respeito por esse instrumento extraordinário que o Criador nos colocou à disposição para podermos evoluir. Não só no nosso planeta Terra, em todos os orbes da criação, nos múltiplos mundos, que em outra ocasião nós já dissemos que existem bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de trilhões até de galáxias onde a vida vicejará em diversos graus, de diversas formas e usando diversos tipos da matéria. Porque a matéria, ainda assim,
Ainda assim, até mesmo a ciência diz, é uma, única e a mesma para todo sempre. Ela apenas é transformada pela lei natural para servir de instrumento evolutivo para o corpo, para o ser fundamental, que é o espírito. Muita paz a todos. Até mais.